Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre as dores de uma mãe de um autista. As dores, as dificuldades, as tristezas, as angústias, que eu sei como é porque eu tenho 2 primos autistas na minha família e eu convivi, eu vi como que é difícil. Eu coloquei 5 dores aqui que eu vou falar pra vocês e aí a gente vou conversar, né, aqui com vocês. Bom, a primeira é a não aceitação. A não aceitação que o seu filho tem um problema, tem uma doença. Muitas mães acabam se culpando, dizendo o que eu fiz de errado. E não, mãe, você não fez nada de errado. Não é culpa sua que o seu filho nasceu com autismo. Na verdade, a gente não sabe ainda, né, a causa real do autismo. O que a gente sabe é que tem muitos fatores, né, tanto genéticos quanto ambientais. Então, não é culpa de ninguém. Ele simplesmente nasceu assim. E não é porque ele nasceu com autismo que ele é menos especial que as outras crianças. Pelo contrário. Então, essa não aceitação dos pais é um ponto muito importante, porque os pais têm que ser os primeiros a aceitar. Porque o tratamento tem que ser feito cedo e então os pais precisam dessa aceitação. Eles precisam entender que o filho deles nasceu com uma doença. Mas que bom que essa doença é uma doença tratável. Ainda não tem cura, infelizmente, mas é tratável. Mas essa não aceitação, ela é triste, porque, como eu disse, os pais, né, principalmente a mãe, né, a mãe acaba se culpando ou assim, né, porque meu filho tem uma doença. E, enfim, é difícil. A segunda é a aceitação. A aceitação também não é um processo fácil. Porque até você aceitar que o seu filho tem um problema, tem uma doença, é complicado, né? E quando você aceita, você tem que levar o seu filho a médicos, psicólogos, fonoaudiólogo, TO, fisioterapeutas, toda uma equipe multidisciplinar. E você tem que se doar completamente para o seu filho quando você aceita. Como eu disse, primeiro você tem que levar num neurologista, num psiquiatra e depois num psicólogo, se precisar numa fono, numa TO, num fisioterapeuta. Então essa aceitação também é um processo difícil, porque você vai ter que ver o seu filho tomando remédios, o seu filho tendo crises, o seu filho batendo nas pessoas, dando trabalho na escola. Então, também é um processo difícil que causa angústia, né? O terceiro é o medo e a insegurança. O medo de... O que vai ser do meu filho? Né? O medo dele não conseguir, né? Dele não conseguir ser uma criança normal, que nem as outras. Medo dele não conseguir fazer as coisas que as outras crianças fazem, ou medo
medo dele não ter amigos, medo dele não conseguir se virar sozinho, né? E as mães de uma criança com autismo também são muito inseguras. Porque em qualquer momento seu filho pode ter uma crise. Você pode estar no supermercado com seu filho ter uma crise ali no supermercado. E aí o que as pessoas vão achar? É uma mãe ruim? Uma mãe que não dá educação pro filho, né? É isso que a maioria das pessoas pensam. E é um processo também difícil, assim, né? Também envolve a aceitação das outras pessoas, que quando você vê uma criança fazendo birra em algum estabelecimento público, você já fala que é a culpa da mãe, que é a mãe que não dá educação. Mas você não sabe se aquela criança tem algum transtorno, né? O quarto é não saber ou não conseguir lidar, né? Esse medo também, essa insegurança também de não conseguir ajudar o filho, não conseguir saber lidar com ele nas suas crises ou nas suas tarefas da escola, porque não é tão simples assim fazer uma tarefa com um aluno autista. Ele senta na cadeira para fazer a tarefa e ele fica pensando em mil e outras coisas que não é a tarefa. E aí ele quer conversar, ele demora muito para fazer uma tarefa. Teve uma época que eu tava fazendo tarefa com um dos meus primos autistas, e para fazer uma tarefa de tipo assim, 5 perguntas, ele demorava 1 hora para fazer a tarefa. Porque eu explicando para ele, uma palavra que eu explicava assim para ele, ele lembrava de alguma coisa e ele queria me contar a história. Entendeu? E o que eu vou falar? Né? Às vezes não tem o que a gente fazer. Por exemplo, para de falar, vamos fazer a tarefa. Na maioria das vezes, eles não entendem isso. Porque eles ficam tão focados naquilo que eles querem falar pra gente, que eles não entendem essa questão, vamos fazer a tarefa. Então, eles têm o seu tempo certo. E às vezes não é o mesmo tempo da mãe. Porque a maioria das mães trabalham fora, trabalham em casa. E é difícil porque você vai demorar cada tarefa 1 hora para fazer cada tarefa. Então, essa questão aí de não conseguir lidar com o filho é muito persistente. Porque fora também que essa criança acaba sendo carente. E ela quer chamar a sua atenção, quer chamar principalmente da mãe, quer chamar a atenção da mãe de todo jeito, né? E o quinto é o mais difícil, né? O mais triste para uma mãe, que é a discriminação das pessoas. É o bullying dos amiguinhos na escola, é a não paciência dos professores, o olhar torto de uma pessoa na rua. Como eu falei, a criança tem uma crise no meio do supermercado. As pessoas vão falar, essa criança é mal educada. E ninguém entende. Ninguém sabe. Só uma mãe que tem um filho autista sabe o que ela passa. Porque não é fácil. A minha tia, né, ela que tem o filho autista, o meu primo, ela chegou a entrar em depressão uma época. Porque o meu primo, assim, hoje ele tem 11 anos e ele melhorou, assim, 100%. Lógico. Descobriu cedo o autismo e foi tratado cedo. Então, essa questão é muito importante.
comece logo o tratamento do seu filho. Não espere ele ficar mais velho. Quem vai sofrer é ele e principalmente você, mãe. Quanto mais demorado o tratamento, mais ele fica agressivo, ansioso, estressado. E, enfim, da minha tia, ela chegou a entrar em depressão por conta do meu primo, do comportamento dele. E ninguém sabe o que é. É difícil, é triste. E é uma caminhada solitária, assim, da mãe com o filho, porque, como eu disse, ninguém entende. Todo mundo acha que ele tá sendo mal educado ou que a mãe é ruim. Mas não, gente. Não é. E até hoje, com 11 anos, ele tem 11 anos, o meu primo. Até hoje, ele sofre bullying na escola. Nenhum amiguinho quer brincar com ele. Nenhum amiguinho quer ir na casa dele. Acho que isso é o mais triste. Ver o seu filho sozinho. Ver o seu filho sem amigos, porque os amiguinhos não têm paciência com ele. Porque ele gosta de falar de joguinho, de videogame, essas coisas. E os amigos não têm paciência, porque ele fala muito, né? Ele não tem essa percepção de é a vez do outro de falar. E os amiguinhos veem isso como ele é chato, né? Pra finalizar esse vídeo, eu queria ler uma carta pra vocês, que é a carta de uma mãe de um menino autista, que ela escreveu. Eu vou ler pra vocês. Quando você descobre que será mamãe, sonhe em ter o seu bebê pela primeira vez. Sonhe em vesti-lo, ficando obcecada com cada um dos seus movimentos. Sonha com a sua primeira palavra, a primeira vez que suas mãozinhas bateram palmas, a primeira vez que se despedirão e, obviamente, seus primeiros passos. Todas as coisas normais. Bom, na minha casa, estas coisas estão longe do normal. Sim, tivemos alguns deles, mas desapareceram. As palavras se perderam, os marcos perdidos e muitas lágrimas foram choradas ao longo do caminho. E não é porque ele seja preguiçoso. Não está agindo. O meu pequeno é como seu filho. Adora dançar, adora ser abraçado, chora quando cai e ele adora o Mickey. Contudo, ele está conectado de uma forma diferente. As coisas pequenas que damos por certas todos os dias são as coisas mais difíceis para ele. Diferentes luzes, sons, cheiros ou mesmo a aparência de alguma coisa pode causar uma sobrecarga que é muito difícil para o meu pequeno menino. As coisas normais, como ir fazer compras, brincar no parquinho ou mesmo um corte de cabelo, podem ser insuportáveis para ele. As pessoas que o olham, porque ele gagueja, unam-se à sua pequena melodia, porque aos seus olhos ele está cantando a melhor música do mundo. As mães que afastam seus filhos do meu filho estão criando os acusadores do futuro. As crianças não percebem as diferenças, só querem brincar. Deixe-nos. A senhora que o chamou de mal educado no supermercado, procure olhar as coisas a partir do seu ponto de vista. Aos amigos que desapareceram, espero que isto nunca bata sua porta. Eu não trocaria o meu pequeno homem pelo mundo inteiro. E se você não consegue entendê-lo, nem como funciona o seu cérebro, então você não merece estar na sua vida. As crianças com necessidades são as pessoas mais corajosas e mais surpreendentes do mundo. Estão lutando batalhas que ninguém conhece, e garanto que nenhum adulto superaria a metade desses obstáculos. Por isso, este ano, peço a vocês que pensem antes de julgar. Vivam um dia nos sapatos do meu filho e entenderão o que é ser um super-herói de verdade. É isso, gente. Obrigada.